Doutor Vladimir, eu entrei rapidamente para agradecer a sua presença aqui hoje, ter aceitado esse convite que muito me honrou, né? O senhor que é o itabaianense mais caloroso, mais amoroso, que tem o maior, assim como eu, tenho o maior orgulho de relatar suas origens. Hoje, o nosso juiz com maior tempo de atuação, né? Contando, como o senhor falou essa semana numa reunião, os tempos de juiz de direito e de juiz federal, o juiz que está em maior tempo de atuação no nosso tribunal, além de historiador e escritor, aquele que desvendou para nós o triângulo amoroso existente existente, o maior triângulo amoroso existente na literatura brasileira, que o senhor deve comentar conosco daqui a pouco, e que, embora diga que não é afeto à tecnologia, tem conduzido o nosso tribunal de forma brilhante nessa imersão tecnológica que fomos obrigados a entrar. Eu acho que é o maior salto tecnológico que demos nos últimos anos de forma obrigatória, né? Fomos pegos de surpresa. E o senhor, que, embora diga que não ser afeto à tecnologia, nos conduziu brilhantemente por esse caminho para que a Justiça Federal continuasse em pleno funcionamento. Então, agradeço novamente, em nome da Rejuf, em nome da Escola da Rejuf, e pessoalmente a sua presença aqui nesse espaço no dia de hoje. A casa é sua. Eu vou me retirar para entrar o doutor Rodivon de Aragão, que é o diretor do Foro da Justiça Federal de Sergipe, seu companheiro de sessão, que vai fazer as apresentações mais formais. Agradeço mais uma vez e vou passar aqui o espaço para o nosso colega Rodivon e vou apenas me deliciar com os maravilhosos causos e contos que o senhor vai nos brindar hoje à tarde. Um abraço. Depois já entrou. Okay. Agora estou adicionado, Vladimir. Boa tarde, tudo bem? Tudo uma beleza. Tudo tranquilo, né? Então, já tivemos um tempinho aí para conexão aí é normal, né? Desconectar um para conectar outro. Eu vou ser rápido, né? Porque todos estamos aqui interessados em ouvi-lo, né? E não em me ouvir, obviamente. A presidente da nossa associação regional, a doutora Mádia Siqueira, a quem eu agradeço de logo, né, pelo convite para mediar essa tarde, já fez a apresentação do senhor.
nesse evento denominado Café com Arte, que é promovido pela Rejuf, que já passou aí pelos estados da Quinta Região e que hoje está aqui em Sergipe, digamos assim. O mote principal deste Café com Arte de hoje foi proposto por Renata Mascarenhas, que é minha mulher. Ela, na verdade, disse, olha, por que não propõe no caso de Sergipe convidar o Vladimir para que ele faça vamos dizer assim, um passeio literário pela obra dele. Daí eu, em conversa com a doutora Mádia Siqueira, expus, ela gostou da ideia e aí me incumbiu de, vamos dizer assim, de tentar mediar para que esse encontro ocorresse. Eu propus ao senhor, né, e propus um tema, né, o juiz e o literato. Eu acho que adequado demais para o seu caso, e a construção de personagens a partir da vivência forense sergipana. E o senhor concordou na hora. Eu acho que fica bem adequado para o que se vai falar. O senhor, como todos sabem, é o atual presidente da nossa Corte Federal e da Quinta Região, né? É juiz há mais de 4 décadas. Né? Eu sei que o senhor não se incomoda com essa questão do tempo. Pode ser dito que há mais de 4 décadas. É o escritor de mão cheia, como a gente diz aqui no interior. Né? E eu digo sempre que o senhor é um minerador de palavras e de personagens. Né? O senhor cata, cavoca, busca esses personagens e esses temas. Né? E direito e arte não são coisas antitéticas. Né? Aliás, os ritos do direito são também teatrais. Vamos considerar dessa forma. E os fatos que surgem na vida diária do foro, né, são dramas humanos que passam muitas vezes despercebidos, né, da maioria, mas não de quem é artista e de quem é literato. Né? A tais dramas o senhor nunca passou sem olvidando-os. Na verdade, sempre se serviu deles como um mote para os seus trabalhos. Então, ao contrário do que a maioria, em que o cotidiano passa despercebido, o senhor já se importava com isso antes mesmo de ser magistrado, quando ainda era servidor da Justiça Federal, lá, vamos dizer assim, antes de eu nascer, lá pelos idos de 1970. Né? E é dessa época que o senhor já se inspirou em um personagem, né? O Senhor Preposto, que é um conto que está lá em Mulungu Desfolhado, que é uma obra excelente. Eu sei que é uma obra que atualmente o senhor não está dando muitas loas para ela, mas eu gosto demais dessa obra, dessa coletânea de contos. E, para finalizar essa minha pequeníssima introdução aqui, nesse conto o senhor se espraia sobre lembranças, a maioria que compõe a vida judicante, e neste caso do senhor Preposto, né, que é um personagem da vida forense naquela época do senhor como servidor da Justiça Federal, e que vinha às audiências em demandas trabalhistas movidas, à época a Justiça Federal tinha essa competência, né, para as ações em que figurava a sociedade de economia mista, e empresas públicas, na verdade, as empresas públicas federais, Correios, Caixa, etc. E ele atuava de uma forma muito dura, muito forte, era um preposto de verdade. E o senhor relata que em uma tarde verá alguém chegando para propor uma demanda, e quem era? Era o próprio preposto que vinha propor uma demanda contra o empregador. E eu aspiei este momento que eu acho sensacional. Diz o seu texto: uma tarde qualquer, quebrando a monotonia do medo, alguém começou a atravessar o corredor há muito não transposto. O barulho das pisadas ecoou bem forte, provocando um som que semelhava a urros. A curiosidade atraiu os trabalhadores, um a um, assombrados com o que ouviam. Afinal, quem seria? Um procurava o outro, todos se olhando interrogativos, calados. Finalmente viram um vulto no fundo do corredor, as pernas se abrindo e fechando. O senhor Preposto, cabeça baixa, se dirigia ao setor de reclamações. E com isso eu passo a palavra que todos queremos ouvir. Boa tarde a todos. O meu agradecimento pelo gentil convite para falar sobre uma matéria que eu sou o maior especialista, é falar sobre o que eu já escrevi, entendeu? Agradecer a Runivon pelos contatos e, inclusive, pela indicação da temática, juiz, literato e os casos vividos, que realmente me deu assim, um norte, uma bússola para eu poder traçar um roteiro a fim de poder bem conversar com os senhores. Inicialmente, baseado em Erasmo de Roterdã, no elogio da loucura, se não há quem te elogia, elogia-te a ti mesmo, entendeu? Então eu vou repassar
os livros que eu já publiquei só no campo da literatura, nada do campo do direito. Então, o primeiro livro foi um livro de contos, Quando as Cabras Dão Leite, em 1971. Eu tinha 21 anos. Por sorte minha, Jackson da Silva Lima diria depois, que foi o primeiro livro de um sergipano de contos publicado em Sergipe. Então, eu, sem querer, fiz o gol. Esse livro eu editei em 2001, quando está 30 anos depois, já em offset, já é outra coisa, né? Outra coisa. Passei vários anos sem publicar um livro de contos e voltei em 95 com o Mulungu Desfolhado, pela Juruá. Depois, em 2003, Água de Cabaça, que foi incluído no vestibular da Universidade Federal de Sergipe. Feijão de Cego, também incluído no vestibular da Faculdade ou da Universidade de Sergipe, e com um negócio fantástico. Esse livro me proporcionou a minha inclusão numa pesquisa feita pela revista Super Interessante entre os maiores ficcionistas brasileiros e, por exemplo, eu fui considerado o maior ficcionista de Sergipe. E ao lado de Graciliano Ramos, aqui nas Alagoas, ao lado de Machado de Assis, lá no Rio. Quer dizer, foi um negócio assim que eu não sei explicar o que, não rende nada a gente, mas a gente fica numa alegria danada. Finalmente, eu publiquei Fogo de Monturo e Outras Fumaças, 2013. Fora esses livros, eu tenho da história de Itabaiana, Santas Almas de Itabaiana Grande, 1973. Tenho A República Velha em Itabaiana, que é um catatal de 700 e tantas páginas. Esse livro é interessante porque o pessoal da Fundação Ovídio Teixeira me telefonou e dizia que queria me prestar uma homenagem e publicando um livro meu. Eu disse, ótimo, me dê 30 dias que eu estou com um pronto. E aí o interlocutor, ele disse, o livro tem 100 e poucas páginas. Eu disse, em cada capítulo. Houve aquele silêncio. Depois está certo, está certo. Depois eu publiquei Vila de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, desde a época em que Itabaiana passou a ser pisada como terra. Publiquei um livro de contos, de poesias, Sinal Verde e Trânsito Vermelho, que é uma parte que não me agrada. E no campo do folclore eu tenho Caxangá, que é 3 canções circuladas em Itabaiana em 1916, baseada na música do Catulo da Paixão Cearense, do Caxangá, e eu joguei em um caderno. Depois eu publiquei Apelidos em Itabaiana, que é o único livro no Brasil sobre os apelidos de uma terra, são mais de 5.000 apelidos. É um estudo científico, um estudo sério, e tem, no final, a relação dos apelidos simples e compostos. E publiquei também Adivinhas Sergipanas, que é o único livro sergipano específico de adivinhas. São mais de 500 adivinhas recolhidas em Itabaiana, e eu aproveitei minha passagem como juiz de Direito de Nossa Senhora da Glória e fiz também uma pesquisa por lá. O grande orgulho meu é ter publicado o Dom Casmurro, a história que Machado de Assis escondeu, que é o livro em que, pela primeira vez, independente de qualquer gabulice, a gente indica com toda a realidade do livro que, na verdade, não foi Capitu que traiu Bentinho. Bentinho é que estava de olho na mulher de Escobar. Não era Escobar o bonitão, o machão, nada disso. Era Bentinho que estava de olho na mulher de Escobar. É só verificar o livro. O livro, a ideia que eu dou é que o livro é como se fosse um voto, entendeu? 4 capítulos e eu vou citando o texto do livro com frequência. Com relação à ficção, eu tenho, nos meus 5 livros, apenas em 4, eu foquei histórias vividas no fórum. Interessante é que todas elas são trágicas. Não tem nenhuma das histórias do fórum
como juiz de direito que eu vi, processos que eu presidi, não tem nenhum alegre. É tudo triste. No Mulungu Desfolhado, que foi o primeiro livro de contos que eu me soltei mais, entendeu? Eu começaria por Azar. O Azar, eu tento, no Azar, retratar um interrogatório, seguindo aquele esquema do Código de Processo Penal, entendeu? A personagem é o preso ele é meio debilóide, entendeu? O fato é real, só que no fato ele mata a mulher de machado, ele dá uma machadada na mulher, eu cheguei a interrogá-lo, não me lembro do final do processo, porque eu fui, passei no concurso de juiz federal e deixei a comarca de Campo do Brito, mas o meu final é bem elucidativo. Como o Ronivon leu o do preposto, eu vou pedir permissão, como dizem os advogados, pedir venha. 3 minutinhos. Ele falando, porque só o interrogado é que fala. Se eu me lembrar depois, posso mandar dizer ao doutor, e para que o senhor quer saber disso? Jadelina não era sua parente. Que coisa! Se ela soubesse que o doutor estava interessado em sua vida, pobre de Jardelina, depois de morta, dando trabalho, nasceu para sofrer a minha mulher. Padecia de tanta coisa, sempre procurando o remédio do mato. Chegou até a ser enfeitiçada pela caipora. Eu vi, doutor. Pode acreditar. Foi no outro dia. Eu fui caçar assim de repente, levei a espingarda, fui entrando pela mata e o susto que tive. Aí a caipora estava lá por cima de Jardelina, subindo e descendo, segurando ela, a cabeça bem encostada ao ouvido dela. Devia estar falando as palavras de feitiço. Eu gritei, mostrando a arma. Essa mesma arma que está aí na mesa, doutor. Vou lhe pegar, caipora. A bicha correu. O corpo todo branco, todo nu. Coisa feia, caipora nua. Parece com um homem, igualzinho ao homem. Aí meu dedo se enganchou na espingarda, a arma disparou. Jardelina ia levantando a cabeça. Se acertei nela, foi sem querer, doutor, acredite, pela fé de São Roque de Nossa Senhora da Boa Hora. Dá para entender o que efetivamente aconteceu. Além de Azar, eu tenho mais alguns contos. O Herói, o Senhor Preposto, que eu tinha assinalado aqui, onde me antecipou, Água Fria, A Resposta, A Aliança e O Suspeito. Todos esses contos retratam fatos, mas, entendeu? Eu começaria por Azar. O Azar, eu tento, no Azar, retratar um interrogatório, seguindo aquele esquema do Código de Processo Penal, entendeu? A personagem é o preso ele é meio debilóide, entendeu? O fato é real, só que no fato ele mata a mulher de machado, ele dá uma machadada na mulher, eu cheguei a interrogá-lo. Trabalhos. Com os senhores. Inicialmente, entendeu? Passou a ser pisada, debilóide, entendeu? O fato é real, só que no fato ele mata a mulher de machado, ele dá uma machadada na mulher, eu cheguei a interrogá-lo, não me lembro do final do processo, porque eu fui, passei no concurso de juiz federal e deixei a comarca de Campo do Brito, mas o meu final é bem elucidativo. Como o Ronivon leu o do preposto, eu vou pedir permissão, como dizem os advogados, pedir venha. 3 minutinhos. Ele falando, porque só o interrogado é que fala. Se eu me lembrar depois, posso mandar dizer ao doutor, e para que o senhor quer saber disso? Jadelina não era sua parente. Que coisa! Se ela soubesse que o doutor estava interessado em sua vida, pobre de Jardelina, depois de morta, dando trabalho, nasceu para sofrer a minha mulher. Padecia de tanta coisa, sempre procurando o remédio do mato. Chegou até a ser enfeitiçada pela caipora. Eu vi, doutor. Pode acreditar.
foi no outro dia. Eu fui caçar assim de repente, levei a espingarda, fui entrando pela mata e o susto que tive. Aí a caipora estava lá por cima de Jardelina, subindo e descendo, segurando ela, a cabeça bem encostada ao ouvido dela. Devia estar falando as palavras de feitiço. Eu gritei, mostrando a arma. Essa mesma arma que está aí na mesa, doutor. Vou lhe pegar, caipora. A bicha correu. O corpo todo branco, todo nu. Coisa feia, caipora nua. Parece com um homem, igualzinho ao homem. Aí meu dedo se enganchou na espingarda. A arma disparou. Jardelina ia levantando a cabeça. Se acertei nela, foi sem querer, doutor, acredite, pela fé de São Roque de Nossa Senhora da Boa Hora. Dá para entender o que efetivamente aconteceu. Além de azar, eu tenho mais alguns contos. O Herói, o Senhor Preposto, que eu tinha assinalado aqui, onde vou me antecipou, Água Fria, A Resposta, A Aliança e O Suspeito. Todos esses contos retratam fatos que eu vivi como juiz em Nossa Senhora da Glória. Todos eles. Não tem nada de ficção. A ficção é que você não faz a reportagem, né? Você dá a tonalidade que você acha conveniente. Você pega o mote e sai trabalhando o conto. Quando eu publiquei Água de Cabaça, que é o segundo livro, em 2003, eu incluí no livro 4 contos, aí já diminuiu, com casos de processo. Piedade, A Sobrinha, Acerto de Contas e O Morcego. A Sobrinha foi o único conto que eu escrevi inspirado na minha passagem como juiz federal. Não é esses contão todo que interessante, não. É a sobrinha que entra com a ação de justificação, de convivência com o tio. Ela foi tirada da casa dela pelo tio, a mãe deixou que ela fosse para a casa do tio, porque ela ia cuidar da esposa do tio que teve derrame. E lá o tio, o que eu vi dela, o tio passou a ter relações sexuais com ela. Então, quando o tio morreu, ela entra com ação para ficar com a pensão do tio, que era marinheiro. A diferença é que, em lugar de matar a mulher, eu matei o tio. E ela ficou tomando conta da esposa do tio, né? No Água de Cabaça, na Piedade, eu trato de um fazendeiro que veio lá do sertão, Canhoba, Dores, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, e lá em Nossa Senhora da Glória ele pintou o 7, aliás, pintou o 7 em todo lugar. Então ele vivia com medo de ser pego por trás, ninguém andava na fazenda de cavalo atrás dele, que ele não queria, e ele vai a uma das fazendas e quando ele chega na primeira inspeção que faz, não tem comida para ele. E aí a esposa do vaqueiro diz assim, ia chegando, suado, chapéu encardido. O vaqueiro se encarregaria de tirar a sela do cavalo que era do seu ofício. A bota fazendo barulho na varanda da casa. A mulher do vaqueiro solista espera. Meu senhor, que tristeza, na despensa só tem farinha. Aqui em casa, feijão velho com toicinho requentado que sei que o senhor não come. Nem um pedaço de carne para se mastigar com farinha que nós tem. Que desgraça! O senhor quer que eu mate uma galinha? Em 1 hora o prato está na mesa. O senhor quer? Tem galinha gorda no pasto. Quer que eu pegue uma? Aí volta o autor. Pensou, tirou o chapéu, olhou para a mulher com os seios caídos. O vestido sujo, os pés no chão, a voz de Água de Cabaça, que é o segundo livro, em 2003, eu incluí no livro 4 contos, aí já diminuiu, com casos de
de processo. Piedade, a sobrinha, acerto de contas e o morcego. A sobrinha foi o único conto que eu escrevi inspirado na minha passagem como juiz federal. Não é esses contão todo que interessante, não. É a sobrinha que entra com ação de justificação, de convivência com o tio. Ela foi tirada da casa dela pelo tio, a mãe deixou que ela fosse para a casa do tio, porque ela ia cuidar da esposa do tio que teve derrame. E lá o tio, o que eu vi dela, o tio passou a ter relações sexuais com ela. Então, quando o tio morreu, ela entra com ação para ficar com a pensão do tio, que era marinheiro. A diferença é que, em lugar de matar a mulher, eu matei o tio. E ela ficou tomando conta da esposa do tio, né? No Água de Cabaça, na Piedade, eu trato de um fazendeiro que veio lá do sertão, Canhoba, Dores, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, e lá em Nossa Senhora da Glória ele pintou o sete, aliás, pintou o sete em todo lugar. Então ele vivia com medo de ser pego por trás, ninguém andava na fazenda de cavalo atrás dele, que ele não queria, e ele vai a uma das fazendas e quando ele chega na primeira inspeção que faz, não tem comida para ele. E aí a esposa do vaqueiro diz assim, ia chegando, suado, chapéu encardido. O vaqueiro se encarregaria de tirar a sela do cavalo, que era do seu ofício. A bota fazendo barulho na varanda da casa. A mulher do vaqueiro solista espera. Meu senhor, que tristeza, na despensa só tem farinha. Aqui em casa, feijão velho com toicinho requentado que sei que o senhor não come. Nem um pedaço de carne para se mastigar com farinha que nós tem. Que desgraça, o senhor quer que eu mate uma galinha? Em 1 hora o prato está na mesa. O senhor quer? Tem galinha gorda no pasto. Quer que eu pegue uma? Aí volta o autor. Pensou, tirou o chapéu, olhou para a mulher com os seios caídos. O vestido sujo, os pés no chão, a voz lenta, devagar, se arrastando, medindo as palavras. E ele suavemente disse, não, minha filha, matar uma galinha não. Puxar o pescoço da bichinha não. Me dá um aperto no coração. Para ser sincero, me dá uma pena. Eu como a farinha com ovo, que ovo deve ter por aí. Não tem problema. Deixa as bichinhas aí no terreiro, que elas não fizeram mal a ninguém. Isso, quem conheceu, como eu conheci a personagem, é uma coisa extraordinária. Então veio a sobrinha, veio o acerto de contas e morcego. O acerto de contas é outro conto bem trágico. E é uma mistura que eu fiz de dois fatos, um ocorrido em Nossa Senhora da Glória e outro ocorrido em Itabaiana. E eu juntei. A moça nova casa com um fazendeiro velho, coloca o amante, que era o vaqueiro, dentro de casa, vende metade do gado dele e ele termina morrendo. Então eu boto no conto um filho, o filho com a morte, ele passa a ser criado pelos parentes do pai, mas como ele se parecia demais com a mãe, os tios começaram a rejeitá-lo e ele vai cursar a universidade da rua, entendeu? E ele se torna assim um bandido e ele perseguia sempre a mãe porque ele queria matar a mãe, que era a forma dele de se vingar pela vida que ele estava tendo. E ele descobre a mãe numa cidade do interior, é aí que Itabaiana entra, mas não aparece no conto, e de manhã cedo era uma casa de esquina, o vaqueiro tirava o passarinho, pendurava na porta na parede do oitão, e ela colocava uma lata de leite, porque ela vendia o leite. E ele então chega, e o final é interessante. Ele aparece e diz, se a lembra de Manezinho da Muriçoca, minha senhora? A mulher lhe volta à vista.
o filho vê, numa rapidez instantânea, o próprio rosto no rosto da mãe. Esta muda de fisionomia, da surpresa para o espanto. A boca meio aberta, o olhar regalado. A voz dele pesa 1000 toneladas. Eu sou o filho que a senhora abandonou. Se a lembra? A mulher lhe fita o rosto. Quer dizer alguma coisa. O filho se livra do embrulho. O revólver queima em suas mãos. Dispara. O alvo está à sua frente. Um tiro, 2, 3. O ex-vaqueiro se vira. Tudo é muito rápido. Não tem tempo de ver o que acontece. O carcará ergue o pinto em um segundo. 3 disparos o alcançam. Os 2 caem em posições diferentes. O barulho do vaso de leite vazio despencando na calçada. Tarefa realizada, o filho corre. Vence um trecho, entra em nova rua, sempre ligeiro, alcança outro, olha para trás, ninguém o segue. Continua correndo, outra rua, diminui o passo, ingressa na feira, misturando-se no meio do povo. Um pensamento lhe habita a cabeça. A mãe realmente era bonita. Bom, veio, então, o outro livro, Feijão de Cego. Esse tem vários, é o que tem mais contos com o judiciário. Júri de vítima viva, intervenção, meu filho Teodásio, consulta, justificações, valor do cão da rapariga do cabo, valor do cão da rapariga do cabo, reconhecimento, dia diferente, obstáculo, casamento de Esterlito, aparição. O júri de vítima nova é um pistoleiro valente que andou matando muita gente, mas de repente ele recebe uma intimação do oficial de justiça, que foi fazer a intimação com muito medo, e ele querendo explicações para o que era. Aí o oficial com medo disse, não, é o júri de fulano de tal. Ele disse, mas fulano não morreu, eu não acertei as balas nele. Ele disse, mas é assim mesmo, o juiz é novo e quer levar o senhor para o júri. E ele então começa a se irritar, entendeu? Que diz que agora ia fazer o serviço direito, ia dar um cadáver à justiça para justificar a presença. E aí ele briga com a mulher esconde o revólver, ele encontra, aponta o revólver para a cabeça da mulher, a mulher diz, vamos, atira na sua mulher e tal. E finalmente ele sai e vai atrás do cidadão para matar. Só que lá ele não encontra. O cara que já sabia e se danou. Então, deixa eu localizar. Eu estou com feijão de cego, estou com fogo de monturo, estava procurando errado. E aí ele retorna para casa. O conto está na terceira pessoa. Retorno para casa, puto da vida, a cara mexendo, passo rápido, olhando o paralelepípedo do chão, fulo de raiva, chateado e vencido, mastigando fumo e arrotando fumaça. A realidade era mais forte que minhas balas novas que voltavam intactas. Tinha mesmo que me submeter ao júri com a vítima viva. A desmoralização estava completa, fardada e paramentada. Só faltava ser condenado e ir para a cadeia. Resignado, devolvo o revólver à Sinésia. Tome, guarde, jogue fora. Enfie onde quiser, que esta merda não serviu para nada. Fico no terreiro sentado. A cadeira de balanço vai para frente e para trás comigo no comando. Esse é um dos contos. O outro é uma consulta que um advogado responde de um cidadão. Todo o conto é a pessoa falando. E esse fato é verdadeiro e aconteceu em Itabaiana. A mulher morreu, os irmãos da mulher diziam que quem herdava era ele, não era o marido, entendeu? E ele foi consultar o advogado se era verdade. Depois que o advogado garantiu, ele disse, peço desculpas pelo tempo tomado, mas fico grato pela informação, grato mesmo. O senhor é como seu pai, é gente boa. E aproveitando a ocasião, doutor, lhe comunico que Osielita morreu agorinha mesmo. Ainda está quente. Deixei a falecida na cama, tranquei a casa e vim conversar com o senhor. Como sou o herdeiro, vou voltar para cuidar do sepultamento.
Esse é a consulta. Vem outro livro, o último de contos, que é o Fogo de Monturo. Esse eu tenho a realidade de quase todos os dias, a intimação da doutora Juíza, a morte de Aristina, o segredo da cumplicidade, a verdade do nu dos retratos, o final de tudo, culpa, a audiência com o impetrante, encontro da separação e o hóspede. A intimação da senhora Juíza é um conto que retrata um fato que aconteceu perto da terra de Olivon, em Canhoba. Canhoba e Itabuna. A juíza, no dia da eleição, de manhã cedo, ela mandou chamar o candidato a prefeito da oposição e ela queria falar com ele. E ele foi. 2 policiais de um lado e do meio. Isso aí já representava uma desmoralização para o candidato. Chegando no ginásio, ela não estava. Ela tinha ido para o interior. E aí ele passou o dia todo sem ter acesso a ninguém, sem ter direito à comida, sem ter direito a nada. Finalmente, no final, já faltando 5 minutos para a eleição terminar, a juíza chegou ao ginásio, a eleição era no ginásio, quem é do interior sabe que a eleição era no ginásio, e ele finalmente foi levado à presença da juíza. Finalmente, faltavam 2 minutos. Verbicário fitou o relógio. Faltavam 3 minutos para 17 horas. A votação estava a se encerrar. O dia passando, ele ali preso, trazido por ordem da juíza, e esta agora, na maior naturalidade, dizia que não mandou chamá-lo. Miserável. Verbicário saiu batendo na porta com força. Alguns amigos fiéis estavam no corredor do ginásio a esperá-lo. Verbicário deixou-se seguir por 4 ou 5 da sua tropa de choque, saindo do ginásio em direção à sua casa. Alguém perguntou se não iria acompanhar a contagem dos votos. Não, não iria. Papel de palhaço não faria mais. Rumou em direção à sua residência a fim de mastigar alguma coisa. Os amigos de cabeça baixa o seguiam silenciosos. Verbicário na frente. Outras pessoas foram um pouco se somando num passo lento, como se estivessem, no fundo, a participar de um enterro. Vem depois outros contos, e eu aproveito para esclarecer que, como membro do tribunal, eu tive um conto, um fato que eu transformei num conto. A audiência com a impetrante. Na realidade, e o fato é verdadeiro, a impetrante veio falar comigo 1 semana depois do julgamento. O meu voto era no sentido de considerar que, quando ela impetrou o mandado de segurança, o diploma dela, adquirido numa cidade francesa, em Lyon, ela era química, alguma coisa assim, não tinha sido ainda reconhecido pela Universidade Brasileira. E ela não tinha condições de participar do concurso. Mas aí os juízes de primeiro grau vão me perdoar, né, que eu também já fui juiz de primeiro grau. Mas deram-lhe uma liminar e deram a sentença. Ninguém se inscreveu, só se inscreveu ela. Passou bem, entendeu? E a sentença favorável, não houve recurso da Universidade da Paraíba e o processo subiu em grau de recurso. E o meu voto foi no sentido de considerar que não havia direito nenhum, entendeu? Paulo Roberto me acompanhou, Geraldo Apoliano me acompanhou, e 1 semana depois ela pediu para falar comigo e foi me dizer desaforos, que eu não estava preocupado com ela, que eu já estava com o meu emprego garantido, que ela se esforçou. Eu tentava explicar isso, ela não deixou, e ela começou a chorar e a falar alto. Inácio entrou e mandou ela sair. E ela saiu. Aí vocês me perguntam por que é que eu aguentei ela falando. Porque ela estava com um vestido bem decotado. E aí eu coloco o
juiz é um cidadão já com 69 anos, véspera de aposentadoria, está meio esquecido. O secretário avisa qual era o tema que ela queria conversar e termina o conto assim: os assessores se dirigem ao magistrado. Lamentam a audiência dada à impetrante. O senhor deseja um copo de água ou um cafezinho, excelência? Perguntam. E o juiz, os olhos ainda miúdos, como se estivesse em órbita, se ajeitando na cadeira, a voz com dificuldade de sair muito vagarosamente em todos os seus movimentos, fazendo um suspense que muitas vezes impacientava quem ouvia, a cara carregada de um sorriso enigmático, ao mesmo tempo e simultaneamente inocente e cínico, enfim responde: que seios, que seios. Aliás, esse aqui não é trágico, não. Tenho ainda dentro do terreno do feito, ou do escrever, eu tenho vários livros de crônicas em preparo. Crônicas da infância vivida, crônicas dos meus tempos de ginásio, crônicas da vida corriqueira, crônica dos meus mortos e crônica da faculdade ao tribunal. Nesse, aí vem agora as piadas, entendeu? E se me permitirem, uma piada que eu contei a juíza, não contei, ela já botei no papel. E o fato é verdadeiro. Crônicas da faculdade ao tribunal. A aluna, 4º ano, eu fui do curso seriado, aula de medicina legal, o professor Garcia Moreno, médico psiquiatra, bem pornográfico, entendeu? Ele coloca a aluna na frente da cadeira dele, as duas cadeiras assim, ele sai do tablado dele e ficam os dois tete-a-tete. Ela com a blusa de crochê e caindo assim, e apareciam os seios. E o professor se babava, você notava o lobo faminto se babando. A aula, prova, o teste, e ele disse: o que é estupro? E ela então começou, eu não vou dizer o nome dela não, ela com a decoreba, ela sabia o livro todo de Hélio Gomes de cor. Ela disse: estupro é a penetração do pênis ereto. Aí ele: pleonasmo. Ela parava, indignada. Eu estava atrás dele, apreciando. E ela repete, ele: pleonasmo. Na terceira vez que ele gritou pleonasmo, ela tomou coragem e disse: pleonasmo por quê, doutor? Ele disse: o pessoal penetra, minha filha, se tiver ereto. Garcia Moreno. Garcia Moreno, isso eu conto também em outro artigo. Ele brigou com Luiz Pereira de Melo, que era juiz da Fazenda Pública, e Luiz Pereira de Melo mandou um ofício para Garcia Moreno, que era diretor do Hospital Adalto Botelho, Hospital de Doido. E quando o escrivão levou o ofício, tinha atenciosas saudações. Ele disse: é Garcia, não gosto dele não, tire os atenciosas. E aí o escrivão datilografou novamente e trouxe com só saudações. Garcia Moreno soube, respondeu solenemente e no final disse assim: sem saudações de espécie alguma. Isso tudo eu estou contando. Como juiz de direito, eu tive algumas questões que também eu já coloquei no papel e vou contar. Uma foi uma ação de divórcio litigioso entre a moça nova, eu estou olhando o relógio, a moça nova e o velho, daquele conto que eu aproveitei. Os dois advogados alagoanos, um promotor de Pão de Açúcar, Francisco de Araújo Dantas, era o advogado do velho, e o advogado dela é aquele famoso Marajá de Alagoas, não sei o que lá, Vanderlei, bem esperto, bem falante. E tarde de quinta-feira, era tarde que eu retornava a Itabaiana, e aí eu despachando alguns processos, disse: doutores, tentem um acordo e vão conversando. Quando tiverem um acordo, me avisem. E aí eles dois começaram a falar e, de repente, o advogado dele bateu na mesa e disse: ô Vanderlei, assim também não, né? Aderbal Vanderlei, assim também não. Ele disse: o que é, Chico? O que foi que houve? A intimidade deles.
E eu parei para olhar, né? Aí o Chico disse: essa senhora colocou o amante dentro de casa, vendeu metade do gado e agora quer ficar com tudo. Aí ele disse: eu, Chico, deixa de ser besta, Chico. Uma morena bonita dessa, casa com um velho remelento desse, é para botar ponta. Campo do Brito. Eu estudava para o concurso de juiz federal e nesse dia eu tinha 3 audiências de alimentos. 8 horas, 9 horas e 10 horas. Eu marcava a audiência às 8 horas. Entendeu? Eu chegava às 7, 8 horas começando a audiência de alimentos. O devedor não era o casado com a credora e eu seguia o verbo rito da lei de alimentos. Eu disse: se alguém levantar um problema, a gente resolve e transforma em ordinária. Então, eu fiz a pergunta: dona Maria, a senhora pede quanto semana? Semana. Ela disse: tanto, doutor. Eu disse: seu fulano, o que é que o senhor acha? Ele disse: concorda. Eu disse: oh, que beleza. Isso era 8h05. Eu disse: eu tenho 55 minutos para despachar antes da próxima audiência e não vou levar processo nenhum para Itabaiana. Entendeu? Porque eu estava estudando e eu não queria atrapalhar os meus estudos. Aí eu disse: dona Maria, a senhora quer que o dinheiro entregue no cartório ou em casa? Ela disse: no cartório. Ele: em casa. No cartório, em casa. Aí começou o em casa e o cartório, e eu comecei a perceber que o horário estava entrando no meu horário, entendeu? E aí, dona Maria, é um direito dele de ir para sua casa, de visitar os filhos, de ver os filhos. Ela: não, até que eu perguntei: a senhora não quer que ele vá em casa? Por quê? Entendeu? Ela disse: doutor, se esse homem aparecer lá, é outro fio. E aí eu olhei para ele. Quem já assistiu muito filme italiano, aquela carinha assim, o bigodinho baixinho, e ele ria para o lado, ria para outro, né? Tudo bem. Em Campo do Brito, tive outro caso interessante. O mudo, a namorada do mudo e a sogra do mudo. Os 3 vão ao fórum falar comigo. Entram, e ela, a mãe, eu disse: dona Maria, diga, qual é o problema? Ela disse: doutor, essa filha minha, apontou para a morena ao lado dela, mal chegou a regra, ela deu ao mudo. Eu disse: qual é o problema? Entendeu? Ela disse: seu Antônio disse que ela não casa, que é de menor. Eu disse: casa, não se preocupe não. Entendeu? Aí eu mandei fazer um exame por um médico conhecido, que foi meu colega de banda, de Itabaiana, e para saber se ela podia ter relações, se ela podia engravidar, se a criança corria risco de nascer com deformação, se ela não morreria no parto, tudo direitinho. Uns 15 dias depois eu me encontrei com o médico, entendeu? Eu disse: como é, Fontes?